Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta, hoje para recordar o 1 de outubro de 1949. Nesse dia, em Pequim, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China. É um momento marcante do século XX, é um momento que penso que vai influenciar bastante a nossa história futura. A China vinha de um período de grande convulsão interna, sucessivas guerras civis, não podemos falar de uma única guerra civil, uma invasão japonesa, uma situação de grande declínio, e a China, que tinha sido até praticamente ao final do século XVIII, princípio do século XIX, a região do mundo mais desenvolvida, podemos dizer mesmo mais rica, onde haveria um maior grau de sofisticação, tinha de repente entrado em declínio e o Ocidente tinha ultrapassado a China. Nesse momento, Mao Tse-tung, ao proclamar a República Popular da China, falo de acordo com o seu ideário, que era o ideário marxista-leninista, com o ideário comunista, mas também com uma visão nacionalista. 70 anos depois, a China de hoje é uma China muito diferente da China, primeiro, da China que Mao Tse-tung herdou, muito diferente também daquela que Mao Tse-tung deixou, mas é uma China que toma de novo o seu lugar como uma das grandes potências do mundo. Mas talvez para compreender isso é preciso ir ao momento inicial, ir a esse 1º de outubro de 1949, há 70 anos, e perceber como é que Mao Tse-tung conseguiu levar o Exército Vermelho à vitória sobre o Kuomintang, as forças do Kuomintang, e fazer com que aquele grande país, o país mais populoso do mundo, entrasse na órbita do comunismo. Como é que se explica isso? Porque durante muito tempo, o próprio, designadamente, durante uma parte da guerra contra os japoneses, os comunistas tinham sido aliados do Kuomintang. Há um momento em que isso deixa de suceder, e o Exército Vermelho se torna claramente superior às forças de Chiang Kai-shek, e os próprios americanos percebem que não têm capacidade para defender o seu aliado, que acaba por se refugiar em Taiwan e ficar a única parte da China que fica fora da órbita comunista. Como é que isso acontece? Acontece com Stalin e com a União Soviética, e acontece com a ocupação japonesa, porque o Partido Comunista Chinês é um partido que tem um nascimento um pouco débil, até o próprio Kuomintang o desautorizou várias vezes pela sua incapacidade de organização, e nasce em Xangai, na zona francesa, e tem umas ligações que até no seu início, teoricamente, são mais com o marxismo francês do que propriamente com o marxismo-leninismo russo. Mas não há dúvida de que o Partido Comunista da China vai seguindo ao longo do processo interno da China, que é um processo em que entra não na fase do derrubo do Império, porque isso é feito por Sun Yat-sen, mas sim na fase da própria República da China. O Partido Comunista vai seguindo uma penetração com muita oscilação tática, porque umas vezes se fixa em eleitorados urbanos, outra também em apoiantes rurais, em zonas rurais, e oscila entre infiltrar o Kuomintang, aliar-se taticamente ao Kuomintang numa frente nacional, ou criar repúblicas soviéticas em zonas da China. Não há dúvida de que, com
a invasão japonesa, o Partido Comunista, colado ao Kuomintang, afirma-se como uma força patriótica, e o Kuomintang, minado por dentro, mas a própria acaba por colapsar. Por fazer colapsar o próprio regime chinês. Não é? Sim, o Kuomintang acaba por primeiro passar de uma liderança civil para uma liderança de tipo militar e acaba por não controlar a situação interna do país, porque há muitos focos independentes, muitas feudalidades, muitas cisões até na própria esfera militar. E isso significa que quando acaba a guerra, o Partido Comunista Chinês tem a possibilidade de desfrutar do que é a vitória soviética na Manchúria sobre o Japão. Porque o Japão e a União Soviética tinham tido um pacto de neutralidade. E praticamente só no momento em que Hitler avança sobre a Rússia é que a China começa a equacionar essa questão. A União Soviética também entende que é o momento de segurar o Japão numa neutralidade e negocia com os aliados em alta que só depois da rendição de Hitler é que está disponível para atacar o Japão no Extremo Oriente. E monta em segredo uma operação que o Japão desconhece, porque o Japão tinha um certo entendimento com a União Soviética. Até o comboio transsiberiano era gerido por uma companhia soviética e japonesa, mesmo quando atravessava a China. E os soviéticos fazem um grande movimento logístico. Eles atacam a Manchúria com 1.800.000 homens. Os japoneses que aí estão já só são 800.000 e tinham deslocado as suas unidades especiais melhores para o próprio arquipélago para se defender dos americanos. Fazem os soviéticos uma operação de tenaz que leva à conquista de tudo o que é a Manchúria, a Coreia do Norte, a Mongólia Interior, as Ilhas Kurilas e metade da Ilha Sakhalina, recuperando aí os soviéticos aquilo que o Império Russo tinha perdido em 1905 na Guerra Russo-Japonesa. E os soviéticos, a partir da sua implantação na Manchúria e na Coreia do Norte, conseguem primeiro uma linha de partição com os americanos na Coreia, que é depois violada mais à frente em 50 pela Coreia do Norte, mas há uma linha de partição que é feita pela União Soviética e pelos americanos. Depois tem uma grande preocupação. A própria precipitação, um dos motivos da precipitação do lançamento das bombas atómicas é essa intervenção soviética, porque a primeira bomba atómica é lançada num dia, não se sabe onde é que eles vão parar. A primeira bomba atómica é lançada num dia, 2 dias depois é a invasão soviética e no dia seguinte é a segunda bomba atómica americana. E considera-se que para a capitulação do Japão essa invasão soviética é muito importante, porque o Japão contava com a União Soviética como um país com quem tinha um pacto de neutralidade para mediar uma rendição, uma acomodação final na guerra com os norte-americanos. E essa traição de Stalin põe fim abrupto a isso, e isso conjugado com as bombas atómicas é decisivo para a rendição final japonesa. E o que é interessante verificar é que a União Soviética, a primeira coisa que faz é desmantelar toda a capacidade industrial da Manchúria, que era muita, porque aí também os japoneses tinham investido um fortíssimo parque industrial. Levam uma parte dos equipamentos para a União Soviética, desmantela outra parte,
mas a partir dessa plataforma arma e apoia fortemente o que era o Exército Popular de Mao para vencer a Guerra Civil. Porque desde 45 a 49 há 4 anos de Guerra Civil, claro, em que os americanos vão retirando o seu apoio ao Kuomintang e ao Chiang Kai-shek por considerarem que era uma estrutura que não tinha capacidade e que estava muito corrompida, muito minada, muito desarticulada, e também por se estarem a concentrar na negociação da sua relação com o Japão e estarem a negociar uma rendição favorável no Japão. E, portanto, com o apoio soviético, as tropas de Mao facilmente tomam conta de todo o território. Mas só em 1955 é que a União Soviética devolve à China, já a RPC, os territórios da Manchúria. Mas não devolve tudo o que é a Ásia Central, a Ásia Oriental soviética, que permanece nas suas mãos e com um controle muito importante sobre a região, balanceando relações com o Japão e também balanceando relações com a Coreia do Norte e com a China. Portanto, nós temos que perceber que a vitória de Mao em 49 seria impossível sem a alteração na política chinesa ditada pela invasão japonesa. Em segundo lugar, teria sido militarmente impossível sem o apoio soviético, porque o apoio soviético em equipamento, em armamento, é o que está por detrás dessa avançada de Mao, porque Mao está muito em cima, claro, no centro da China, exatamente, e conquista o resto da China. Claro. A última conquista é o Tibete. Conquista o resto da China. E isso só é possível com esse apoio militar. As relações sino-soviéticas depois degeneraram e ficaram muito antagónicas. Mas não há dúvida de que sem esse apoio de Stalin e dos soviéticos, Mao não teria tido a vitória na Guerra Civil, nem teria podido proclamar a República Popular da China em 1 de outubro de 49. Nesses primeiros anos nesses primeiros anos da República Popular da China, o poder de Mao não é exatamente aquele que vem a afirmar-se mais tarde. Ele vai travar, por assim dizer, várias lutas pelo poder, da qual, digamos, a mais épica acaba por ser a da Revolução Cultural, em que ele vai acabar por afastar todos aqueles que eram os seus braços direitos, mas há sempre uma componente na retórica chinesa, uma preocupação na retórica do próprio Mao Tse-tung nacionalista. Claro. Portanto, e que remete para algo que está presente no próprio discurso de proclamação da República Popular da China, que é a ideia de que não voltaremos a ser humilhados. Exatamente. Bom, isso percebe-se bem se a gente atentar, digamos, a essa entrada da China na história do mundo, a entrada, digamos, com os europeus e, sobretudo, às guerras do século XIX, sobretudo à Guerra do Ópio. E eu devo dizer, numa visão até muito pessoal, numa experiência muito pessoal, eu quando era miúdo, e penso que até já não era tão miúdo como isso, achava que a Guerra do Ópio era o contrário, ou seja, que eram os ingleses, cristãos, civilizados, que queriam acabar com o consumo do ópio e que eram os chineses tenebrosos que fomentavam o consumo do ópio, quando é exatamente ao contrário, não é? No fundo são os ingleses que traziam o ópio da China, da Índia e queriam vendê-lo, e quando os chineses reagiram e quiseram proibir, de facto foram para a guerra e humilharam-nos com os tais tratados iníquos, não é? Com a cedência de Hong Kong, e depois voltou a haver, enfim, como reação àqueles movimentos radicais dos boxers, voltou a haver uma profunda humilhação da China, não é? Na volta de 900, que é a coligação das várias potências europeias, não é? E americanos também, e a famosa, enfim, marcha sobre Pequim. E aqui, aliás, tínhamos um filme do nosso tempo, que era Os 55 Dias de Pequim, que era um grande filme épico com o David Niven. Portanto, a China, resumindo e concluindo, é profundamente humilhada pelos europeus
no século XIX. É importante ver, por exemplo, Portugal nunca alinhou nisso. Foi desafiado, mas não alinha. Quer dizer, Portugal discute-se esse problema até no Parlamento, mas não alinha. Depois, no século XX, é de facto... Portugal só tem um líder em Macau que tem problemas reais com os chineses, que é Ferreira do Amaral. Ferreira do Amaral, exatamente. Agora, no século XX, é a humilhação que vem, e a invasão, a humilhação e um tratamento bastante mais feroz que vem exatamente dos japoneses, não é? Nos anos 30, com aqueles famosos massacres de Nanquim e tudo isso. Portanto, o comunismo chinês, chamemos-lhe assim, tem sempre uma fortíssima componente nacionalista, que se nota, se formos ver, quer dizer, o comunismo e todos os regimes chineses nascem muito dessa humilhação nacional. Aliás, há um americano muito interessante, que é o tipo, qualquer coisa, MacGregor, que tem uma série de análises, de estudos sobre a China, muito interessantes e até usados em algumas coisas, porque ele diz que há ali essa componente nacionalista que passa por tudo. No Sun Yat-sen, está no Chiang Kai-shek, está no Mao Tse-tung, que continua depois com as várias evoluções pós-Mao Tse-tung. Essa componente nacionalista, depois casada com uma certa liberalização da economia, o faz considerar muito mais o regime chinês, muito mais parecido com aquele fortíssimo autoritarismo de partido único, mas já com... Falo parecer muito mais com um fascismo mussoliniano inicial, que também nasce de uma ideia de potência humilhada, não é? De país humilhado e país maltratado, sempre pelos anglo-saxónicos, e portanto que é muito essa linha. De facto, essa linha nacionalista, aliás, ainda há poucos anos tem-se assistido, eu na altura reparei nisso, uma certa reabilitação, por exemplo, do Chiang Kai-shek na própria China, na própria República Popular da China, como alguém que lutou contra os japoneses. Portanto, a ideia, outra vez, aliás, também aguçada por esta polémica toda com o Japão, não é? Portanto, a ideia de criar e de fazer E que até a maneira dele conquistou Taiwan. Pois, exatamente. E que defende até a integração da Mongólia exterior na China. Portanto, essa questão... Depois também há ali questões também importantes, quer dizer, o Mao Tse-tung também, com aquela famosa longa marcha, aliás, há uma das coisas que é extraordinária é virem dizer-nos que quer dizer, que a conquista do poder na China por Mao Tse-tung foi uma coisa de guerrilhas de camponeses, são batalhas completamente convencionais, pá, não tem nada de guerrilhas de camponeses, também diziam mesmo de Cuba, não é? Quer dizer, não são guerrilhas de camponeses, são quedas de sistemas que estão já gastos. A longa marcha é uma retirada. É uma retirada. Portanto, é a sobrevivência. Depois há, de facto, um momento de sobrevivência. Mas praticamente nas montanhas, nunca há grande guerrilha. Quer dizer, aliás, aquela coisa, o campo vence a cidade. O campo só venceu no sentido que serviu para ganhar tempo e espaço. E a base de recrutamento. Houve uma base inicial do Partido Comunista, muito baseada em Xangai, que falhou completamente. Que era operária e foi massacrada. Aliás, há aquele livro do Malraux, que conta isso muito bem. A condição humana. A condição humana. Mas esse Partido Comunista não é ainda do Mao Tse-tung, e depois, do Mao Tse-tung. Vamos para um dualismo que ainda hoje se mantém, que é, no fundo, entre uma faixa costeira, periférica, etc., rica, não é? Vis-à-vis uma faixa, ou melhor, um interior que continua, apesar de tudo, a ser, digamos, mais pobre, mais primitivo, mais atrasado. Tudo isso, aliás, é normal, não é? Já começou já surgia portanto, portanto, há uma passagem na própria retórica para os camponeses, e depois há aquelas, de facto, nessa época que estamos a falar, há aquelas duas utopias completamente sinistras e desastradas, que é o grande salto em frente, não é? E depois a Revolução Cultural, que são de facto coisas de paranoia absoluta, que eu acho que o Mao jogou aquilo, era um homem inteligente, frio, cínico, sádico, e jogou perfeitamente isso no fundo, para consolidar o seu poder. Não há... O grande salto em frente poderá haver ali um lado de... O grande salto em frente, há um lado... Sim, há um lado, aquela coisa de fazer a pequena siderurgia da aldeia, não é? No caso da Revolução Cultural, a luta pelo poder uma luta pelo poder muito bem articulada
e meditada e com custos humanos terríveis, não é? Quer dizer, custos humanos terríveis. E nesse aspecto eu admiro imenso o Deng Xiaoping, que aliás sobrevive, não é? Sobrevive graças à proteção do Zhou Enlai e à proteção do exército, porque no fundo também numa altura ele também é mandado lá para uma desgraça qualquer, para uma aldeia. Para uma... Não, o Deng Xiaoping teve 2 vezes por escrito e 2 vezes sobrevive. Sobrevive. De facto faz uma coisa extraordinária, que é transformar... O próprio Zhou Enlai, que acaba por morrer em circunstâncias... Exato, que o mal não deixa de tratar-se fora. De grande sofrimento. Também sofre algumas humilhações grandes no final da vida. Há uma fotografia famosa numa daquelas recepções. Sim, das cadeiras, não é? Em que ele está sentado quase num banquinho exatamente, ao lado, só para ser humilhado, quando ele era, no fundo, uma espécie de... Exatamente, era o digamos, o grande homem das políticas internacionais. Richelieu, exatamente, era da estratégia. Daquele regime, que também tinha as coisas de pé. Deng Xiaoping conseguiu fazer isso sem nunca ser um líder formal do Partido Comunista. Ele nunca desempenhou um papel como, por exemplo, tem hoje Xi Jinping, ou como teve Mao Tse-tung, ou mesmo como teve Zhou Enlai. Portanto, foi sempre uma figura tutelar, sem desempenhar... Há mesmo um momento em que o único cargo que ele tem é o de presidente do Clube de Golfe de Pequim. É uma coisa verdadeiramente extraordinária. Agora, o que é que ele... Qual é, de facto, na sua opinião, a intuição que ele tem para ter transformado de forma tão radical a China? Quais são... Porque ele, ao mesmo tempo, transforma a economia da China, mas não transforma o regime. Pois, ele é um comunista do Partido Comunista da China, não é propriamente um liberal-democrata do Partido Conservador Mas é um inglês. comunista do que diz respeito à estrutura do poder. Sim. É um leninista, mais do que... Mais do que leninista, porque na China, acima do leninismo, está também a noção de imperador. Imperador, sim. Lenin não tinha chegado tão longe no seu anti-czarismo. Os chineses absorvem com mais tranquilidade as culturas tradicionais, sobretudo quando elas se justificam em termos de poder. Eu acho que a grande reflexão, a grande questão do Deng Xiaoping é da confrontação que lhe é feita e que ele faz pela Revolução Cultural Chinesa e pela devastação da China feita pelos guardas vermelhos. Mas já tinha sucedido o mesmo na sequência do grande salto em frente. Sim, mas talvez aí ainda houvesse uma mitologia revolucionária mais efervescente, ainda os interesses da organização propriamente dita de uma economia estável não estivessem a relação com a União Soviética ainda não estava... Sim, o experimentalismo revolucionário e as derrocadas do sistema produtivo implicadas por esse experimentalismo também vieram a influenciar a conduta desses dirigentes. E Deng Xiaoping é, se quiser, um evolucionista, não é alguém de ruptura. Há posições, por exemplo, o Yaobang, secretário-geral do Partido Comunista da China, é, na minha opinião, um homem muito mais aberto e muito mais modernista. O próprio primeiro-ministro Zhao Ziyang é alguém mais aberto, mais sintonizados até com a hipótese de uma agenda em que a abertura tivesse consequências não só na economia, como também no próprio aparelho político, no sistema político. Zhao Ziyang acaba por ser sacrificado. Sim, não é? Mas Deng é quem vem colmatar a derrocada do bando dos quatro, porque há uma derrota do bando dos quatro com a liderança transitória do Aquafong. O Aquafong era chefe do grupo de guardas de segurança do Mao Tse-tung, mas que é usado um pouco como testa de ferro para liquidar o bando dos quatro, mas, digamos, não é muito capaz para ser o líder da China. Então, a seguir, vem
Deng. E Deng vai patrocinar uma abertura, concentra-se muito na reforma do sistema económico, é o que define a noção de socialismo de mercado, socialismo com a marca da China, as zonas económicas especiais, quer para Hong Kong e Macau, quer também para certas áreas do litoral da China. Portanto, aí com um papel importante desempenhado pelo pai do atual presidente, que era o governador da zona de experimentalista. Sim. Mas, digamos, Deng é um homem que melhora as condições de vida do povo chinês porque introduz algumas áreas de eficiência no sistema, porque com ele há milhões de chineses que passam a viver, a vestir, a comer de maneira diferente. Mas quando se trata de gerir o problema com os manifestantes em Tiananmen, ele, embora não sujando diretamente as mãos, mas ele está do lado daqueles que recuperam e não querem perder o controle do sistema político essencial, porque o controle pelo Partido Comunista da China é o que para eles é absolutamente essencial, ou seja, eles são chineses, nacionalistas chineses, cada vez mais nacionalistas chineses. E ao mesmo tempo, as pessoas perdem noção disso, mas ele... Tiananmen sucede antes da queda do Muro de Berlim, portanto não é uma atuação preventiva. Quer dizer, não é uma atuação no sentido, nós já vimos o que acontece e não queremos que se repita, não, eles fazem aquilo antes de... Embora depois a grande obsessão da liderança chinesa é o desmantelamento da União Soviética e o receio de que a China siga o mesmo caminho. Porque o grande orgulho, quando eles, por exemplo, analisam Mao Tse-tung, eles nunca o atacam completamente. Eles dizem, ele fez 3 coisas más, mas fez 7 coisas boas, vai ser recordado como tendo feito coisas boas. O retrato dele está na Praça Tiananmen, no mausoléu na Praça Tiananmen. Eles nunca quiseram cortar com ele completamente. Porquê? Porque Mao tem para eles um significado essencial, que é o dessa proclamação da República Popular da China. Porque a República Popular da China é o que permite a fixação de um Estado na China, pela primeira vez, de um Estado unitário global na China, pondo fim às ingerências estrangeiras e pondo fim às guerras civis internas, às fragmentações, às feudalidades. Portanto, e também permitindo que haja uma autoridade de Estado a controlar todo aquele imenso território e não haver uma fragmentação. Nós não temos ideia, mas durante muitos períodos da história da China, aquilo foi um império, mas houve muitos períodos em que esse império se quebrou, não é? Se partiu, não é? A segunda coisa... Era um império, enfim, chamava-se império a um país daquele tamanho, não é? Do tamanho que tem hoje, não é? A segunda coisa que os leva a nunca descolar por completo de Mao é que nunca descolaram da ideia de que quem deve mandar na China deve ser o Partido Comunista da China, ou seja, quem manda no Partido Comunista da China. Exatamente. Embora gostem de conciliar isso, que é uma hegemonia política fortíssima, com o crescimento económico. Claro. Por isso é que são abertos. Hoje a economia privada na China representa 70% da economia, mas tudo controlado a um nível superior. Claro, controle político. Eles chegaram a ficar seduzidíssimos. Os chineses têm um problema complexo com 2 tipos de chineses. Uns são os chineses de Hong Kong, que em grande parte querem ser liberal-democratas. E outros são os chineses de Singapura, que edificaram um sistema político com o qual a própria China sonha, de Lee Kuan Yew. Mandaram 22 mil altos quadros chineses estudar o sistema de Lee Kuan Yew, porque, na verdade, o que eles desejam é que a China seja uma potência. Para ser uma potência tem que ter tecnologia, ciência, economia, tem que ter eletrónica, tem que ter digital, mas sem que isso ponha em causa a liderança.
cá em cima. Isso é absolutamente fundamental. Portanto, é esse balanceamento. Mas o sistema de Lee Kuan Yew é um sistema que é, digamos... Que, aliás, era um comunista inicialmente. Que é autoritário para ser democrático. Sim. Portanto, é um sistema que não... Foi sempre um partido, é um sistema muito de facto, com leis super rígidas, que é um sítio onde a pessoa anda... Não deita para o chão, estas coisas que agora nós aqui ficamos um bocadinho horrorizados com... Sim, que não agora deixam fazer lá. Politicamente correto. Politicamente corretos lá já está em vigor há muitas décadas. Portanto, Mao é extraído da responsabilidade porque os momentos piores são considerados momentos em que Mao fraquejou. Ele foi levado a errar por uma clique, mas quando Mao é que comandou completamente tudo, a Revolução Cultural, porque é uma disputa interna do poder com o Liu Shaoqi presidente e com o próprio Zhou Enlai primeiro-ministro e com grupos diferentes. Portanto, mas essa ideia de que ele fica isento de uma culpabilidade muito extensa é essencial para preservar essa noção de Partido Comunista como símbolo da autoridade. Aliás, é interessante verificar que nesta grande parada que agora teve lugar em Pequim para mostrar aos americanos que estão a fazer a guerra comercial que a China já tem mísseis intercontinentais com 10 ogivas capazes de atingir qualquer cidade dos Estados Unidos, essa parada era encimada por bandeiras transportadas ou rebocadas por helicópteros, em que a primeira é do Partido Comunista, a segunda é da China e a terceira é a do Exército. No caso do Exército Popular de Libertação, também inclui a Marinha e a Força Aérea, mas chama-se Exército. Portanto, demonstrando aí, no fundo, a primeira bandeira é a bandeira do Imperador. A segunda é a do país e a terceira é a do instrumento que garante a coerção em todo aquele território e a proteção dos interesses no exterior. Porque agora, cada vez mais também, o comunismo chinês se defende não só pelas suas performances de consumo, mas também pela sua performance de ambição nacional e de projeção exterior e de disputa de um lugar na comunidade internacional, onde são o sonho chinês, que é um pouco ir buscar o sonho americano, mas aqui com características diferentes, que não são internas de promoção individual e valorização, são de projeção global de poder no mundo. Há aqui um aspecto que, para muitas pessoas, as deixa surpreendidas e também desiludidas, que era a ideia de que, conforme na China se fosse criando uma classe média, portanto, instruída, e os chineses são muito instruídos, nós sabemos que os chineses vão para os Estados Unidos estudar, regressam, portanto não ficam todos nos Estados Unidos, são os melhores alunos, ocupam os melhores lugares, portanto, instrução não lhes falta, têm já algumas das melhores universidades. O ranking das universidades mais considerado do mundo é o ranking de Xangai. Portanto, não quer dizer que as melhores universidades sejam as universidades chinesas, mas é o ranking mais considerado. Portanto, tem empresas tecnológicas que, em algumas áreas, já disputam o primeiro lugar, como é o caso da Huawei. Tem níveis de vida em algumas cidades, não em todo o país, muito elevados, mas, portanto, quando isto acontecesse, naturalmente as pessoas iam começar a dizer que queremos participar na governação do país, portanto queremos liberdade e democracia. Isso aparentemente não está a suceder, as pessoas estão apenas a dizer queremos trabalhar e viver melhor. Pois, exatamente. Bom, mas eu acho que primeiro isso faz parte de um certo preconceito, assim, iluminista. Há um certo preconceito iluminista, há um espírito oriental diferente. Claro que é. E além disso... O Oriente é mesmo diferente do Eu Ocidente. acho que há um preconceito, e para além disso, há um preconceito também, de certo modo, chamamos-lhe assim, iluminista ou iluminado, de que há exatamente, a partir de uma certa evolução económica, portanto, determinado. É que no fundo vem um bocadinho dos estádios, curiosamente, dos estádios marxistas, digamos, a ideia dos
a ideia de progresso, quer dizer, vem muito da ideia de progresso. A Coreia tinha feito isso. Hã? A Coreia tinha feito isso, tinha passado de um Estado autoritário para uma democracia. Sim, mas está no âmbito dos Estados Unidos. Está bem, tinha ali Quer um dizer, chapéu de chuva dos Estados Unidos. quer dizer, vamos lá ver, está no âmbito O dos Estados Japão Unidos. tinha feito E há uma isso. coisa que foi muito importante, quer dizer, nós vemos que o modelo político ou ideológico dos Estados, sobretudo durante o A própria Taiwan tinha feito isso. Mas durante o período da Guerra Fria, da bipolarização, é evidente que, embora tolerando regimes autoritários por razões geopolíticas, é evidente que os Estados Unidos, enfim, preferiam e achavam sempre mais cómodo e, portanto, de certo modo, dentro de não haver riscos de passar para o outro lado, encorajaram sempre, digamos, formas de liberalização, ou constitucionalização, ou democratização dos Estados da sua área. Portanto, o que ali não se passa. E depois ali o que se vê um bocado, enfim, não sou um perito na China, mas o que me parece ver um bocadinho, até pela própria literatura, não é? Também é um sinal às vezes interessante, até pela própria literatura vê-se que há ali uma classe média satisfeita, mas que, por um lado também, é evidente que continua a haver, embora em moldes muito mais, enfim, mais sofisticados e muito menos duros, muito menos violentos, mas continua a haver de facto um controlo e uma repressão existem, quer dizer, as pessoas sabem que existem, enfim. Mas é um controle menos, digamos, menos de campos de concentração, claro, e mais do Orwell. Menos assustador, exatamente, é uma coisa já recorrendo a esse tipo de coisa. E depois a ideia que a gente tem é que essa classe, que no fundo tem duas gerações, não tem mais, quer dizer, porque estas melhorias começaram nos anos 80 e foram chegando, portanto, que tem, de certo modo, tem a noção, por exemplo, havia, sei lá, estou a pensar aqui em Portugal, nos anos 40 e 50, que havia uma grande, por um lado, havia um regime autoritário, restringido das liberdades, mas por outro lado havia uma memória da Primeira República que dava um certo apoio ao poder e ao governo, como havia, e ali a memória não é bem a memória da questão política, mas também da desordem, mas sobretudo ali é a questão da pobreza, da grande pobreza, exatamente até ao fim do maoísmo. Portanto, as pessoas estão satisfeitas. Apesar de tudo, a pobreza ainda há regiões da China que são muito pobres. Claro que ainda são, mas quer dizer... A China tem sido a região do mundo onde mais gente tem saído da pobreza. Tem saído da pobreza, mas ainda há. Mas quer dizer, esses que foram saindo, essas classes que foram saindo da pobreza, e algumas até entrando em grandes fortunas, não é? A China também tem umas grandes fortunas, embora tudo controlado, e de facto aqui disse, eu concordo inteiramente, a política comanda estritamente a economia. Os milionários estão no meio central. Não há ali, é tudo e ninguém... E aliás, isso é... Bom, o Putin fez um bocadinho mesmo na Rússia, também disse, vocês podem ganhar dinheiro, mas política, fazem a minha política, senão dou cabo de vocês. Mas ali na China, portanto, a gente tem essa noção. E a classe média, esta classe média que está, com certeza, nos serviços, está nas grandes empresas, está nas tecnológicas, está em tudo, e que vai aos Estados Unidos, as centenas de milhares que estudaram e que foram, não querem sair daí. Mas estão cá em Portugal? Hã? Também estão cá em Portugal. Mas não querem sair daí, quer dizer, portanto, essa classe média é conservadora no sentido de apoiar o regime, ou pelo menos, eu acho, pode não apoiar todos entusiasticamente, mas evitam dissidência, porque de facto não se vê grande dissidência, vê-se de vez em quando uns problemas, não, há sim problemas nas periferias, há com os muçulmanos, há também alguma coisa em relação aos católicos, e estamos a notar que com Xi Jinping... Nós notamos que, apesar de tudo, sim, Hong Kong não quer... Não, mas Hong Kong lá está... Hong Kong habituou-se, já experimentou outra... Claro, e é pequeno, não é? E é pequeno, também é muito importante. É pequeno, é rico. É pequeno, e sente também que está a perder, porque o centro, não é, Pequim, quer favorecer e fazer de Xangai, de facto, a grande cidade e a grande liderança económica e financeira, etc. Portanto, também há esse aspecto, não é? Portanto, ali Xi Jinping vai ter, é um problema ali que é complicado, é como lidar com Hong Kong, porque, por um lado, o risco de uma ruptura é complicado, exatamente para
para uma China que quer aparecer no mundo como um poder benévolo, internacionalista, globalizante, e, portanto, que faz investimentos um pouco por todo o lado, quer dizer, na Europa, na China, na África, nas Américas, etc. E, portanto, isso não se coaduna muito com uma repressão, sobretudo se for uma repressão em grande escala, mas, por outro lado, também a questão da perda de prestígio, de autoridade, que são muito complicadas neste tipo de regimes, não é? Quer dizer, o Xi Jinping não quer amanhã ser acusado pelos seus rivais ou pelos seus próximos, com certeza os terá, dizer estamos a perder o nosso prestígio, estamos a ser ali todos os dias contestados. Quais são, na sua perspectiva, as reais ambições geopolíticas da China? A China tem necessidade de garantir aquilo que todas as potências necessitam, que é as matérias-primas, os seus canais e, portanto, as suas matérias-primas e os seus canais de escoamento e, portanto, tem as suas estratégias, quer Belt and Road, quer as suas relações, por exemplo, com países africanos e também com países da América do Sul, mas, ao mesmo tempo, começa a dar sinais de outras ambições na construção, por exemplo, de um poderio militar. O que é que daqui a um prazo de 10, 20 anos pode suceder? Qual é que caminho vamos? O crescimento não vai continuar a ser, digamos, ao ritmo que foi, não é? Portanto, vai começar a ser ligeiramente mais brando, mas vai continuar a ser mais elevado que o do Ocidente. Bom, a China, em primeiro lugar, o que me parece claro que tem é a da afirmação, como ambição, a da afirmação de uma posição dominante na Ásia, significando isso não só dominante em relação às Coreias ou à Indochina, dominante em relação a toda a zona sul, Malásia, Indonésia, algum poder até a Austrália, com uma capacidade superior ao Japão, com uma capacidade suscetível de introduzir danos poderosíssimos a qualquer ideia de ação ofensiva por parte dos Estados Unidos contra a China, e também a ideia de ter uma capacidade militar para aguentar um conflito com a Índia, se tiver que ser arrastada para esse conflito em proteção do Paquistão, num conflito entre o Paquistão e a Índia. Depois, a ambição de ser um poder militar mais sofisticado do que a Rússia e de ter, portanto, um controle na área do Extremo Oriente, que é a titularidade política da Rússia, mas que tem pouca ocupação efetiva por parte da Rússia. Ou seja, é uma ambição muito poderosa e de fazer do sistema militar um fator do poder nacional. Portanto, a política exterior articulada claramente com o preenchimento de uma dimensão estratégica pela componente militar, quer a componente convencional, quer a componente nuclear. Nesta parada foram também exibidos mísseis hipersónicos, drones, ou seja, uma capacidade muito avançada nas tecnologias militares. Depois, uma procura ativa através de um sistema inteligente de recolha de dados, mas ainda de não, conhecimento científico no exterior e de transferências de força, tecnológicas. Projeções de força, como, por exemplo, claramente, por exemplo, a estratégia dos Estados Unidos. Sim, mas a China já tem um porta-aviões, 2 porta-aviões, que são porta-aviões que deixam o porta-aviões indiano a milhas de distância, portanto, sim, são capacidades navais que até aqui não tinha. Está a construir 2 Naval Task Forces. Tem um sistema de aviação
e de mísseis em toda a orla costeira e tem uma capacidade missilística intercontinental muito modernizada. O objetivo é claríssimo, é o de ter capacidade para fazer negação de acesso à zona às Naval Task Force dos Estados Unidos, aos porta-aviões americanos, e de neutralizar algumas capacidades insulares que os americanos possam ter para fazer projetar as suas forças no caso de um conflito eventual. Portanto, isso é uma coisa poderosíssima. Poderosíssima. E é uma força armada impregnada de tecnologia moderna, não é uma força armada de tropa apiada. Portanto, há aqui uma grande diferença. Depois, o objetivo de fazer abertura de mercados para dar escoamento a tudo o que é a capacidade industrial e de produção chinesa, um custo de mão de obra muito barato, uma tecnologia bastante consolidada, para conquistar áreas de mercado, cotas de mercado no comércio internacional. E depois uma política de controle forte das economias do terceiro mundo em que há recursos. Sejam recursos minerais, sejam recursos agrícolas, sejam recursos da pesca, usando uma ação financeira muito coordenada para controlar países com dívida e vindo em socorro de países endividados para depois obter, a troco da resolução desses problemas de tesouraria, garantias reais fortíssimas em termos de materiais que são vitais para o futuro da China no abastecimento da sua população e na sua própria alimentação, na sua dieta alimentar, na sua sobrevivência. Portanto, a China tem o Reino Unido já não tem arquitetura global para nada. Nenhum país europeu, a França pode ter um sentimento residual, mas nenhum país europeu tem hoje uma política de projeção global de interesses. O Japão também não tem. A própria Rússia também não tem, porque a Rússia está obsessionada com as suas zonas confinantes. Mas não se pode dizer que a Rússia tem política para a América Latina, política para a África. Sim. Pode agora tentar apanhar alguns bocados do que tinha. Mas a China é possivelmente, com os Estados Unidos, o único país do mundo que tem uma política global para o mundo e que movimenta as suas pedras de acordo com um conceito. Se esse conhecimento é muito exato, se os instrumentos que define são muito eficazes, se tem capacidade para criar aliados ou apenas para criar interessados momentâneos, mas nunca verdadeiros amigos, isso é outro problema. Se tem agilidade suficiente para ter políticas não tanto abstratas naquelas formatações, Road and Belt Initiative, que são formulações muito abstratas e que depois no preenchimento concreto não têm grande flexibilidade tática no terreno e até acabam por criar irritação e suspeição naqueles a quem se destinam, tão abstratamente são concebidas. Isso é um problema da China. Não é só o problema da forma como é capaz de incorporar a liberdade criativa e de pensamento na sua economia e na sua sociedade, é também a forma como é capaz de se relacionar de uma maneira interessante, inteligente, aberta com o mundo. Porque se vir, é muito estranho. A China tem algum grande autor que tenha escrito sobre Kant ou que tenha escrito sobre qualquer país em concreto, sobre a sua história, a sua geografia? Tem algum Humboldt? Tem algum Paul Theroux? Tem algum estudo sério sobre alguma outra cultura, algum outro país? Qual é o estudo universitário chinês com densidade sobre o Japão? Ou sobre a Índia? Ou sobre os Estados Unidos? Em regra são coisas simplificadíssimas. Não há estudo do outro.
sobre a África. O que é que os chineses sabem da África? O que é que ainda escreveram sobre a África? Ainda se vêem provavelmente como o Império do Meio e, portanto, Estão no meio. são o Império do Meio sem terem que olhar muito para o que Para a sai. periferia. Por exemplo, ainda recentemente iam inaugurar aqui na Universidade Portuguesa uma exposição sobre Confúcio, que é um grande projeto cultural, em português, tudo cheio de erros de português. Portanto, revelando falta de accuracy, falta de rigor, falta de substância nessa relação com os outros. Bem, terminamos mais um Conversas à Quinta. Reencontramos-nos dentro de uma semana.